4 anos aqui em São Paulo, eu decidi vender tudo que tinha. Eu tinha uma loja aqui na Doutor César, bem em frente ao Oxana, Cimerão, talvez alguns se lembram aí da Doutor César. E no momento de expansão da empresa, eu decidi vender tudo e ir para fora do país para me preparar melhor. Tem uma série de histórias aí que eu acabei indo a contragosto de alguns, mas como Deus tinha provido os recursos através daquilo que eu tinha, tanto a empresa quanto os bens, eu vendi tudo e fui com a minha esposa Luísa e uma filhinha de 6 meses na época, mediana. Aí terminei meu curso lá, 3 anos e 2 anos e meio, desesperado para voltar para o Brasil, porque eu nunca me encantei com o sonho americano, mesmo naquela época. E o meu coração ardia por alcançar as pessoas perdidas, que a gente chama sem Cristo, né, aqui no Brasil. Então, em determinado momento, eu fui contactado lá no seminário, nos Estados Unidos, fazendo mestrado, para vir conhecer uma igreja em Fortaleza. Só que Fortaleza, para mim, era muito distante. Apesar de ser filho de nordestinos, Fortaleza, para mim, era fora do mapa. Né? Tudo que era de São Paulo para cima era baiano. Eu sempre fui chamado de baianinho, a despeito de ter nascido na Bahia, mas era assim que os paulistas me chamavam. Então eu fui a Fortaleza para conhecer o trabalho, embora tivesse uma possibilidade de assumir um pastorado aqui em São Paulo. Chegando lá, eu cantei com a possibilidade então, de ter um ministério novo, começando quase do zero, sem o peso da denominacional que eu encontraria aqui em São Paulo, dado as experiências que eu já tinha tido aqui. Então, foi assim que eu fui parar na Fortaleza, em janeiro de 83, e depois aceitei o convite para ser pastor daquela igreja, uma igreja pequena na época, de Silvio pela manhã, tinha 20 pessoas lá para começar, mas eu estava muito. Se Jesus com 12 fez o que fez, eu com 20 já tenho 8 a mais, só que eu estava preocupado se entre os 8 tinha 2 Júlios, mas eu disse, vai dar certo começar com esse grupo aqui. Então foi assim que nós começamos lá em 83. Então você chegou lá em Fortaleza, você e a Heloísa. Aí a Elisa, que nasceu lá nos Estados Unidos, foi uma experiência até interessante, porque com o nascimento dela, eu parei de receber os recursos aqui no estado de São Paulo, por razões de negócios. Então eu decidi voltar rapidamente para o Brasil para voltar a trabalhar. Eu sou técnico em eletrônica e vou voltar com locação de carro, vou mexer com acessório de carro, vou mexer com carro. E aí a Heloísa, na época grávida, eu quis voltar, mas os líderes lá da escola não me permitiram, disseram que eu era muito orgulhoso, eu queria pagar a escola, eu não queria depender de ninguém. Então eles decidiram que iriam me sustentar até o final. Então eles me ajudaram a terminar os estudos lá e eu decidi ficar. E aí, quando eu retornei, obviamente a Elisa nasceu lá, então ela voltou já no diazinho, já mais idade, e a Elisa bebezinha. Então nós retornamos para a Fortaleza, São Paulo. Tudo bem. Nós temos uma foto da Heloísa, coloca aí para a gente. Cadê? Olha lá, a Heloísa. Eu não consegui foto dos seus filhos, tá bom? Você é casada há quantos anos? Eu sou casado desde 78, vamos fazer 34. 34. Eu sempre era, certo? Você já é avô? Avô. Tenho 2 meninas, a Midian e a Elisa. Eu brinco muito, minhas filhas é assim, eu tenho um cérebro e um coração. A Midian é coração. E a Elisa é cérebro. Tranquilo. E das duas, né? A Midian, 2 meninas, Marissa e Melissa, 7 e 5. E a Elisa teve com Daniel Costa, que é um dos meus gêmeos, do lado do seu outro. Teve Larissa, tem 3, vai fazer 4 agora. E nasceu o Israel. Então veio um menino para atrapalhar a hegemonia do vovô, né?
só tinha uma mulher na história, né? Minha sogra que morava comigo faleceu recentemente, Dona Palmira, que era daqui de São Paulo. Então, eu tenho 4 netos, certo? 3 meninas e um Isaac. O Armando é piloto de rally. Para comprovar, coloca aí as fotos, senão você não vai acreditar. E é piloto campeão lá no Nordeste. Quantas vezes você ganhou o rally? Campeão? Bom, eu falei também que quando o pastor diz número, o nariz já cresceu. Mas eu vou arriscar aqui, né? Eu tenho uma sala lá na minha casa, tem muitos troféus, um milagre de Deus. Eu acho que eu tenho pelo menos uns 8 campeonatos, mas o maior campeonato foi o primeiro. Aliás, que eu entrei nessa história, eu gosto de automobilismo desde pequeno. Desde os 13 anos andei de kart aqui no Espere. Quem se lembra, tinha uma pista aqui no Espere que não existe mais, né? Então nós tínhamos carro também, Interlagos. Depois o sonho morreu, era uma das coisas que eu queria ser também, queria ser muita coisa, não me permitiu nada disso. Eu fui ser pastor de ovelhas. Mas 2003, nós tivemos o privilégio de conduzir a Cristo um piloto de moto, que foi campeão várias vezes lá no Nordeste. E ele foi comigo para as dunas, e eu estava num bug, ele num outro carro, e ele disse: pastor, você toca bem o carro, você devia fazer rally. Eu disse: isso, eu sou pastor, não fecha comigo não. Vamos lá que a gente faz rally e tal. Eu disse: como é isso aí? Não, você compra um carro 4x4, eu comprei um carro 4x4, estreamos no Mitsubishi Motors, que é um campeonato da Mitsubishi, cujo prêmio é uma Pajero TR4, prêmio para o primeiro colocado. Só que lá no Nordeste, ninguém ganhava esse prêmio, só paulistas que vinham daqui, pilotos profissionais, iam para lá se divertir, nas 4 etapas, saíam de lá com o carro no mão, tudo resolvido. Então ele disse: olha, daqui uns 3 anos a gente vai, quem sabe a gente consegue ganhar esse negócio aí. Ele novo convertido, entusiasmado, né? E eu, puxa, vamos lá. Achei que a igreja ia estar estranha, mas eu disse: é meu lazer, eu vou pedir desculpa por ter lazer. Aí fui para esse campeonato e eu vou contar só a história da última prova, como tudo começou. Na última prova eu estava em terceiro, o primeiro e o segundo colocado era alguém do Rio Grande do Norte, o primeiro eram 2 pilotos de Campinas, os vivos, que eram campeões. Ele precisava, igual o Schumacher naquela época, precisava só chegar em 8º lugar, estava tudo resolvido. E quando chegou nas dunas lá, a gente conhecia muito bem as dunas, o piloto se perdeu, o primeiro, e o segundo seguiu ele. E chegou uma hora lá que eu estava sozinho, né? E eu disse para o meu navegador: acho que ele está errado, porque ele está sozinho aqui. Ele disse: pastor, deixa de besteira, né? Coisa de Cearense. Deixa de besteira, eu estou certo, nós estamos certos. Eu disse: papai, eu estou sozinho aqui nos campos, eu aqui perto, não, estamos certos. Beleza, bora. Aí ele disse: aí passaram os 2 correndo, né, para tentar tirar o tempo, e lá na frente o carro do primeiro colocado estava com o capô aberto, o motor pifado, estava fora da prova. O segundo colocado já tinha se perdido, então não tinha muita chance. E o 4º colocado tinha chance de tirar o nosso lugar, e a gente podia cometer ele também. Só que o 4º colocado tinha uma Pajero a gasolina. Ele parou no posto para reabastecer, no meio da prova, botaram o diesel. E não nós ganhamos. Aí nós ganhamos uma TR4, essa TR4 foi vendida e serviu para construir a área da educação infantil lá do Geração Futuro, lá da igreja. Nós dedicamos boa parte do carro para isso. A Mitsubishi passou a nos conhecer e saber quem era esse piloto maluco que conseguiu essa proeza. Eles não entenderam nada. Deus tirou um, tirou outro, tirou outro. Fizeram uma reportagem enorme sobre a tenda, foi a inauguração da nossa tenda. E eu passei a ter um relacionamento com o Eduardo Souza Ramos e a Corina, que são os donos da Mitsubishi, né? E a partir dali, Deus foi dando campeonato atrás de campeonato. A gente foi campeão cearense, campeão da Campo de Novo, Rally dos Sertões. Eu ganhei em 2008, fazendo todo o percurso de Goiânia até Natal. E eu disse hoje de manhã, o povo disse que
tem alguma coisa na frente da gente, né? Porque dizer, eu pego um cajado, que é o campo, e Deus abre um mar de lama, um mar de água e passa. Então, muito feliz com o relacionamento. Hoje nós temos mais de 30 pilotos e navegadores que fazem parte lá da comunidade. São pessoas que foram ganhas para Cristo ao longo desse ano. Mas eu não faço rally para ganhar pessoas para Cristo. Eu faço pelo hobby que eu tenho. Não preciso usar nenhum subterfúgio espiritual. Mas onde quer que eu esteja, certamente eu vou falar do amor de Jesus. As pessoas vão saber, como acontece com você, né? Em todo lugar. Então, glória a Deus pelo que tem acontecido. E a igreja, ela me segue. Muito bom. Vamos falar um pouquinho lá da Igreja Batista Central. Eu entrei no site dessa igreja e tirei a seguinte informação que eu achei muito interessante. Quando você assumiu o pastorado na Igreja Batista Central, você pediu um prazo de 1 ano de experiência. Aí no site está assim: na visão do jovem pastor, é importante que a igreja conhecesse, provasse e aprovasse a sua integridade da sua família antes da formalização e imposição de mãos para o pastorado. Eu tenho a impressão, irmã, que a igreja evangélica, ela vive uma crise de integridade, tanto os pastores como os líderes em geral. Queria que você contasse para a gente, na sua experiência, na experiência da liderança da sua igreja, qual é o lugar da integridade, a importância, e também falasse um pouco sobre família, porque me parece que um dos ícones assim, do seu ministério é a valorização da família. Então, qual o espaço de integridade de família? Eu gosto de pensar na ideia de integridade, em primeiro lugar, o seguinte: existem níveis de integridade. Uma coisa é o que vocês ou que os irmãos lá de Fortaleza sabem acerca de mim, quem eu sou. Isso é uma integridade pública. Vocês me conhecem por fora, vocês sabem os resultados do que eu digo, do que eu falo, do que eu faço. O segundo nível de integridade para mim é a família. Minha esposa, minhas filhas me conhecem melhor do que a comunidade. O terceiro nível de comunidade, de integridade, que eu chamo de núcleo centro, é quem eu sou diante de Deus. Então, para mim, o que as pessoas pensam não é tão importante quanto aquilo que Deus pensa. Então, eu não faço para as pessoas, eu faço para o meu Deus. Integridade para nós, em termos da liderança, tem a ver com aquilo que você é diante de Deus. Se eu não tenho paixão por Jesus lá na minha casa, lá no meu íntimo, não adianta vocês acharem que eu tenho paixão por Jesus só porque eu falo, só porque eu prego, só porque eu canto, só porque eu oro. Então, não é por aí. Então, nós fazemos questão de que toda a liderança da IBC seja transparente no que diz respeito ao seu estado diante de Deus. Lembra de Abraão? Deus disse: anda na minha presença e seja íntegro. Seja quem você é. Se está doendo, diga que está doendo. Se não está bem, diga que não está bem. Você não é super-homem. Então a gente faz isso com a liderança. Então, quando eu cheguei em 83, com a teologia na ponta da língua, fazendo vindo de um mestrado nos Estados Unidos, eu podia responder todas as perguntas de todos os inquisitores. Podia até dizer não sei, mas eu saberia responder a maioria das perguntas. Só que isso não ia dizer nada. Não ia dizer tanto de informação que eu tenho guardado aqui, mas muito pouco sobre a minha vida. O reflexo de quem eu sou tem a ver com como está a minha mulher, como estão minhas filhas, como está a minha casa. Então, toda a liderança na IBC é estimulada a priorizar a família. E Paulo diz a Timóteo, né, se você não cuida bem da sua própria casa, como é que você vai cuidar da igreja de Deus? Então, esse é um sintoma. E para o pastor é condição sine qua non. Para todos os crentes é uma busca, um ideal. A gente não passa a regra e diz: bom, se você brigou com a tua mulher, você não pode fazer isso ou aquilo. Nada disso. Mas a gente diz o seguinte: abra o jogo, seja transparente.
Então, quando eu tenho problemas com a Heloísa, que hoje a gente já está calejado, né? Já ficando mais velho, para com as besteiras de alguns anos atrás, né? Mas quando a gente tinha confusão, às vezes antes do culto, eu ligava e dizia assim, não vou pregar não, porque eu me recuso a fazer qualquer coisa se eu não estou em sintonia com a minha família, com a minha esposa. Vai sentar ali, vai me ouvir, dizer, seu hipócrita, você falou tudo aquilo e lá em casa você brigou comigo. Então eu ligo para um parceiro lá e digo, rapaz, eu preciso resolver um problema aqui, ou com a minha filha. Então, isso é muito forte lá na igreja. O cuidado com a família, a relação da igreja começa em casa. Então é por isso que eu não permiti. Se vocês nem me conhecem, então vocês vão me consagrar, não pelo que eu sei responder, mas eu quero que vocês me consagrem por aquilo que vocês verão, perceberão na vida da minha família. Então esse valor é muito forte, mas não é um valor farisaico, ajuizado, é um valor que coloca todo mundo debaixo de um crivo, ninguém tem medo, as pessoas têm medo de se revelar. Não, é pelo contrário, é falando da fragilidade, é dizendo assim, eu sou frágil. Nós tivemos pastores lá que foram à frente da igreja dizer, gente, eu estou deixando o ministério temporariamente porque eu estou com um problema na minha vida moral, problema com pornografia. Isso é público, foi público. A igreja orou por ele, até o tempo que ele foi restaurado, passou por um processo de restauração como qualquer membro. E depois ele retornou, porque ele disse, eu estou limpo disso há tanto tempo, e a gente pôde celebrar com ele, porque isso é natural, o ser humano, nós estamos todos vulneráveis. Então a questão da integridade não é essa aura de santidade que o indivíduo é intocável e nunca erra. Muito pelo contrário, é quando eu me faço frágil como todo mundo é frágil. Mas quando eu estou em busca de acertar, de melhorar cada dia, mas você tem que ser o exemplo do rebanho. O exemplo do rebanho é Jesus, que nunca pecou. O exemplo do rebanho eu tenho que ser enquanto eu busco santidade, luto contra as minhas falhas e digo a vocês quais são os meus pecados. E como eu tenho tendência, eu sou parente de lampião. Então, quando alguém faz uma coisa comigo, eu quero dar nele. Meu pastor Renato dizia, bispo, não desce a cruz, porque eu joguei bola aqui aqui pertinho. E quando o cara me dá e bate, pode ficar. E eu não falo, o paulista fala, o paulista brigado, eu vou te pegar. Vai, não, ele vai e pega logo. Então, quando o cara me faz uma raiva, meu amigo, eu pego ele, eu vou pegar ele. Então, eu tenho que dizer para os irmãos, olha por mim aí, porque, olha, eu tenho que ficar crucificado com Cristo, porque senão eu desço da cruz e faço besteira. Então, vocês estão entendendo que eu sou vulnerável? Certo? Então, é isso que eu chamo de nível de integridade. É você andar com integridade de espírito diante de Deus, mostrando quem você é, sendo quem você é, chorando diante de Deus, orando diante de Deus, louvando diante de Deus, e não diante do povo, nem do povo dele, do povo. Isso aí não é ruim. Aí você, obviamente, consegue, então, o respeito da comunidade pela vida aberta que tem. Só isso. Todos nós estamos nesse processo. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho agora sobre pequenos grupos. Se você assim fosse incentivar um grupo como o nosso aqui a vivenciar pequenos grupos, o que você diria para a gente como primeira palavra assim, de incentivo? Nós temos dito lá na IBC que a igreja ela se define quando ela se reúne de casa em casa. O que eu diria para vocês é considere que pastoreio não é prerrogativa exclusiva desse homem. O pastoreio é prerrogativa de cada um de nós. Considere que o ensino não é prerrogativa de meia dúzia de mestres que são capazes de articular o texto bíblico de uma forma espetacular. Considere que Deus colocou em você o Espírito Santo que lhe deu essa palavra. E o pouco que você sabe será muito para aquele que está chegando ou não sabe tanto. Então, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós temos a palavra de Deus, todos nós podemos exercer os dons de ensino, o aconselhamento mútuo, o cuidado mútuo. Isso é viver igreja. Então, não abra mão
dessa coisa gostosa de sermos cuidados uns pelos outros. Eu tenho meu grupo pequeno, eu tenho meu grupo de prestação de contas. Você precisa disso. Então, isso que o pastor está agora iniciando com um grupo de pessoas de capacitação, precisa do engajamento de todos. Talvez essa capacitação está sendo feita por alguns, até alguns mais novos na fé, que estão dizendo: eis-me aqui, eu estou pronto. E você que está tanto tempo no Evangelho, se disponha também para dizer: estou pronto para pastorear e ser pastoreado. Porque grupo pequeno é algo que Jesus fez. Ele não começou com a multidão, ele começou com 12. Lembra quando ele enviou os 70? Ele não sabia, assim, é que não soubesse, mas ele não citou o nome deles. Mas os 12, ele tinha com ele. Eles estavam lá com ele. Então Jesus começou assim, ele trabalhou assim, ele investiu assim. Tempo na vida de pessoas. Relacionamento é o nome do evangelismo e do pastoreio. Relacionamento. Então abra o coração. Abra a sua agenda. Eu sei que São Paulo é complicado por conta do tempo, dos horários, disso, daquilo. Mas se você conseguir ter um culto semanal para celebrar o que Deus fez durante a semana na sua vida, e ter um tempo em que você se dedica para sentar com seus irmãos na varanda da sua casa, num lugar, num restaurante qualquer, em qualquer canto que você, lá no condomínio, no salão de festas, para se reunir com os irmãos, trocar experiências, falar do amor de Deus, abrir a palavra de Deus, orar juntos. Gente, isso é igreja. Isso é igreja. É maravilhoso o que Deus pode fazer. E o acesso dos amigos não evangélicos à sua casa será muito mais fácil do que o acesso deles a esse local. Então, vamos lá. Eu espero que vocês de verdade comprem essa ideia, porque ela é bíblica, acima de tudo. Lá em Fortaleza, vocês têm assim o Ministério de Pequenos Grupos desde quando? Nós, depois de 83, depois de um ano que eu fiquei lá na IBC, praticamente vivendo como a igreja vivia, com todo o ritual batista regular, depois de um ano nós tiramos a igreja do prédio, lá do templo, e levamos para um ambiente neutro. E como a igreja não tinha noção naquela época do que era grupo pequeno, eu saí fazendo parte de grupos de católicos que faziam o cursilho, depois do CP, aí tinha um monte de casais, e eles tinham grupos que se reuniam. Eu me lembro e eles me convidavam para ir pregar lá, para dar uma palavra, e eu fui. E alguns grupos gostaram. Então ali eu comecei um trabalho de pequeno grupo, que era aquele grupo de evangelismo. Eu achava engraçado que um grupo lá que eles não queriam que eu começasse o estudo da Bíblia com eles até que Cristo chegasse. Então tinha que chegar o Cristo. E o Cristo era uma estátuazinha de Jesus que tinha que colocar lá no meio da mesa. Antes eles tomavam uísque, eles bebiam uma cachaçinha e tal, né? Faziam tudo que tinha. Quando o Cristo chegava, parava. Agora o pastor pode falar. Então na época eu tinha uns 4 ou 5 grupos desses. Sabe o que aconteceu? Deus fez com que aqueles grupos se tornassem grupos de discípulos de Jesus mesmo, se integraram na igreja. Então, enquanto a igreja estava dizendo: eu acho que esse negócio aqui é estranho, isso aqui é complicado, isso aqui vai dividir a igreja, eu saí evangelizando e fazendo um grupo pequeno. Então, os que vieram dos grupos pequenos já tinham o coração aberto, porque eles sabiam qual era a dinâmica. E então nós começamos assim. E ao longo do tempo nós tivemos vários grupos que a gente chamava de célula e tal. Há uns 5 anos atrás, numa igreja de talvez 2.000 membros, mais ou menos, nós decidimos que definiríamos a membresia da igreja a partir dos grupos pequenos. Então foi ali que nós deixamos de ver o grupo pequeno como um ministério, junto com outros ministérios. Era um departamento. A partir daí nós dissemos: não será mais um departamento, é a igreja. É a igreja que se reúne de casa em casa, que celebra a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é uma coisa para ser feita no templo, num lugar oficial, com os oficiais, não. A ceia do Senhor no Novo Testamento era em casa, era um jantar que terminava com a partilha do pão. Os judeus fazem isso até hoje, de
casa em casa, e a Bíblia diz lá que eles partiam o pão de casa em casa. Então não era aquela coisa consagrada por alguém que era instituído. A igreja então começou a fazer isso. Gente, os batismos, as conversões, a integração, o cuidado. Então há 5 anos atrás nós começamos então essa transição, e hoje a gente, graças a Deus, eu acho que tem uma grande maioria da igreja envolvida em pequeno grupo, e muitos que se convertem vêm através dos pequenos grupos, que são acolhidos em casa. Alguns grupos se reúnem uma vez por semana, outros de 15 em 15 dias, e no domingo nós nos reunimos ali, embaixo daquela tenda, para celebrar o que Deus fez durante a semana. As histórias são maravilhosas, fantásticas, e nós estamos assim invadindo Fortaleza com esses grupos pequenos, e outras igrejas estão fazendo isso também, não somos só nós. Então, mais ou menos 5 anos, nós começamos essa guinada para definir a igreja como uma igreja de grupos pequenos. Qual a maior dificuldade que você enfrentou nesse processo todo? Eu acho que, em parte, é a resistência de alguns que nunca viveram, nunca experimentaram isso, nunca foram pastoreados nesse aspecto mais pessoal. Eu tinha lá na IBC alguns que eram frequentadores do culto, da programação. Acho que o maior inimigo somos nós mesmos, né? Porque a gente fica ali dizendo, não, mas eu não entendo bem. Não é por maldade, eles fazem porque não entendem, não experimentaram. Por isso que eu te digo que os que experimentaram, eles, aquilo ali era natural, eu nasci dentro de um grupo pequeno, natural. O outro não, ele só viveu a realidade do domingo. Domingo dá uma coceira, se ele ficar em casa, ele morre de infarto, porque ele tem que vir para o culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando tiver. Mas ele não admite que estar em casa com um grupo, em nome de Jesus, ali é viver igreja também, que ele não deve deixar de estar congregando com os irmãos da grande congregação, mas o culto é importante. Então a maior resistência é sempre daqueles que acham que não sei isso aí, isso é complicado, e geralmente também, pastor, lá no Fortaleza, aqui você não vai ter esse problema não, mas são as pessoas que não querem abrir a vida. Porque quando você começa a andar com o indivíduo, você passa a conhecer o indivíduo, né? Se ele escova os dentes ou não, se ele tem casca, se ele não tem casca, basta andar com ele. E aí as pessoas não querem se abrir, não querem abrir o coração, e nem querem se envolver com o problema do outro. Eles acham que o problema do outro não é o problema dele, ele quer resolver lá, chama o pastor. E quando você se junta em grupo pequeno, você ama, como Jesus disse, para amar a Deus e amar o próximo, amar uns aos outros. Então é uma coisa gostosa. As pessoas vão se reunir em clubes, clube do chorinho, clube da carta, vão jogar, vão para o estádio juntos, mas quando fala das coisas de Deus, eles acham que é um absurdo, o negócio não pode isso. Não, essa foi a resistência que nós encontramos lá em Fortaleza. Alguns irmãos ainda resistem, mas como a gente, como igreja, enfatiza muito o lado positivo, o convite é feito todo o tempo para eles virem, venham e experimentem. Nós chegamos a fazer grupos de experiência durante 6 semanas. Experimentem. Vamos fazer aqui em torno de uma causa. Aí depois, quando eles passaram por aquela experiência, disseram, puxa, se eu soubesse que era assim, teria aderido antes. Então a maior resistência são desses também. Eu acho que um dos temores que alguns têm é que com os pequenos grupos, os ministérios da igreja sejam prejudicados. O que você diria para nós sobre isso? É fantástico, porque a nossa igreja foi estruturada em ministério desde 86, tá? Só que nós temos que compreender uma coisa, a diferença entre o valor e o programa, certo? Vamos pensar aqui uma coisa bem simples. Vamos supor que você crie na igreja um ministério de evangelismo. E antigamente era assim, né? Tinha a hora, o momento que você vinha domingo à tarde, todos saíram para evangelizar, todos meia dúzia. Não? Vamos falar a verdade? Todos meia dúzia. E a meia dúzia que saía ficava dizendo assim, rapaz, essa igreja é fria, ninguém evangeliza, ninguém me ama
bagaceiro de carne, tendo a bronca dos que não foram. Os que não iam achavam, não, nossa igreja evangeliza, nós temos um ministério de evangelismo. Quando você trabalha em pequenos grupos, você começa a mostrar que o evangelismo não é um programa, mas é um valor. E o valor deve estar em todo lugar. Então você, ao invés de ter um ministério de evangelismo, você tem vários postos de evangelismo com pessoas estimuladas a viver o valor. Por exemplo, nós temos um ministério de visitação, certo? Hoje, quem é que visita as casas de recuperação que a gente tem? Nós temos 3 casas de recuperação lá na IBC. Quem visita os presídios? Nós temos mais ou menos 4 presídios ou 5 que nós estamos envolvidos. Então, o ministério de visitação, dos irmãos que têm misericórdia, da enfermeira, daquela irmã que é assistente social, ela vai se reunir e vai dizer que naquela hora, geralmente a hora é a mais inconveniente possível, porque só ela pode ir naquela hora, né? Então ela vai naquela hora e diz, o irmão não vai, a igreja não se interessa. O que é que nós fizemos? Nós diminuímos a ênfase do programa ministerial e estimulamos a que todos participassem da obra social e da obra de misericórdia. Sabe o que aconteceu, gente? Os grupos pequenos se juntam e eles vão para a casa de recuperação. Um vai limpar o cabelo, outro vai pintar não sei o quê, outro vai evangelizar, outro vai pregar, outro vai, exercer misericórdia, outro vai aconselhar. Então, o grupo pequeno vai, não é institucional, pastor. Você não precisa dar Kombi para o indivíduo ir, você não precisa pagar a diária, a comida, entendeu? Você desmonta um pouco dessa burocracia, dessa igreja institucional, que vocês sabem, não funciona assim. Olha, tem empresas aí que vendem os produtos, eu não vou dizer o nome não, mas é de casa em casa, né? Não? Pensa num povo chato, porque você não escapa, eles te pegam de qualquer jeito. Mas quando você entra, a reunião, o pessoal reúne, motiva, aquela coisa. Onde eles tiraram isso? Da Bíblia. Porque o Evangelho era partilhado de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Então, os ministérios não morrem. Os ministérios que vão permanecer são os ministérios que dão suporte ao grande ajuntamento. Certo? Quando você vai se reunir, você precisa ter uma estrutura. Então, os ministérios que se sustentam formalmente, institucionalmente, são os que dão apoio ao grande ajuntamento. Mas aí você vai multiplicar. Vamos falar de oração. Vai ter uma vigília de oração e tem um culto de oração. Desde que eu me entendo como crente, o culto de oração é o menor que tem, né? Não? Faça um culto de oração. A igreja tem 1000, quantos vem? 10, 15, 20, 30, 50 e lá. Mas se você fizer com que cada grupo pequeno, cada crente entenda o valor da oração e tome um tempo de oração na hora que podem, no lugar que podem, onde estão, sabe o que a gente faz na MBC? A gente diz assim, gente, você quer evangelizar alguém? Encosta no indivíduo e diz assim, posso orar por você? Olha, então isso é um treino, a gente está estimulando, né? Treinar para orar todo tempo, todo tempo. Então, ao invés de ter meia dúzia aqui orando, você chamar de culto de oração, é melhor você ter o valor da oração disseminada através do ensino, do treinamento com os líderes, e a oração se multiplica, pastor, com o jejum. Se você marcasse um jejum aqui, como jejuar só aqui, ia ficar todo mundo olhando para a cara do outro, meia-noite até meio-dia, e não ia acontecer direito, só meia-noite, vamos usar abnegados, porque isso não passa fome. Mas quando você deixou aberto, o indivíduo entrou na internet e disse, o outro lá não sei aonde, no Twitter, não sei do que, retweetou, e outro entrou, pronto, você passou um valor. Não precisa criar um ministério do jejum. É porque nós batistas gostamos dos departamentos, dos ministérios, e gostamos porque aí você elege o presidente. Eu quero ser o presidente do ministério, eu quero ser o líder. Não precisa disso, gente. Não precisa não. O mais importante é o valor disseminado através dos grupos pequenos. E o fator multiplicador é tremendo. Pronto. Resposta cumprida. Se fosse na Globo, o pessoal olharia,
Muito bem. Agora nós vamos encerrar assim com um bate-bola aqui. Um sonho seu. Ai, sonho. Ai, ver aquela igreja. O sonho é ver a igreja ser um estádio. Não por nada assim, mas encher um estádio, igual no final de semana, o povo indo para lá. Eu queria ver um dia como é que ia ser. A gente entrando no Castelão. Toda a igreja entrando no Castelão para celebrar. Eu não quero estar lá, não quero pregar, não quero nada. Eu quero ver o povo de Deus reunido, celebrando. Sabe? Porque muitos e muitos estão chegando a Jesus Cristo através daqueles crentes que se dispuseram. Eu sonho com isso. Não é só porque é megalomaníaco, é menos vidas indo para o inferno. Então, esse é o meu sonho. Um desafio. Um desafio que eu tenho eu vou dizer do meu hobby, é domar aquele carro que eu corri sexta-feira. Eu fui contemplado por uma Triton ER, não é propaganda não, mas não foi fácil domar o carro. Então é um desafio para mim, eu espero que até o final do campeonato eu consiga. Uma alegria dos últimos anos aí. Alegria, minha esposa amada, minhas filhas, meus netos, amando Jesus. Alegria maior, minha casa, meu oásis, minha companheira, namorada, amante. Nós fizemos uma casinha na beira de uma lagoa, que era um sonho antigo. Aí a gente vai para lá, pé de pato, nada para lá, nada para cá. Essa é a minha alegria. Um conselho para esse pessoal aqui. Presta atenção no que esse homem está falando. Eu conheço um pouco da história dessa igreja através do Nivaldo, do Marinho. Eu sei as lutas que vocês enfrentaram. Eu sei as lutas que vocês enfrentam para administrar esse prédio. O desgaste que isso pode representar para os próximos anos. Existe mais além disso. E o seu pastor está enxergando isso. Existe algo além disso. Existe um fluir do Espírito de Deus que está por vir. É um momento, é uma visitação especial. Preste atenção e cuide bem dele, certo? Porque vocês verão a glória de Deus através desse mover dos grupos pequenos. Acredite. Se você não entende direito, vai com ele. Eu me lembro quando eu cheguei na IBC, eu encontrei uma resistência da denominação e os diáconos disseram lá no início assim: nós vamos sair daqui porque esse pastor vai levar a gente para o pentecostalismo desvairado. Ele é todo bateria, batendo palma. Então eles achavam. Aí o diácono mandou uma carta para a igreja dizendo: nós estamos fora. Ou ele fica ou nós ficamos. Aí se levantou um jovenzinho lá e disse assim: irmão, é o seguinte, se a gente seguir o diabo e ele estiver errado, sabe quem vai ser culpado? Nós seremos culpados. Se a gente seguir o pastor e ele estiver errado, ele será culpado. Então vamos com ele. Eu vou, não ofereça resistência ao que o Espírito de Deus está fazendo aqui nesta igreja. Será para a glória dele, para a expansão do reino, para a gente ver essa cidade conhecendo mais de Jesus através de vocês, tá bom? Presta atenção, o Espírito está falando. Amém. Armando, muito obrigado.